Então a gente precisa falar também dos cuidados. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de entregar uma avaliação? Acho que o primeiro cuidado é não inventar. Não fique criativo na hora da avaliação, siga as normas da revista. Então, existe essa relação de transparência e de expectativa entre avaliador e editor, e o que o editor espera do avaliador vai ser dito no e-mail convite, ou vai estar na página de normas de avaliação. Então eu não vou fazer coisas além disso, acreditando que o editor está esperando mais de mim, ele não está. Faça somente o que foi pedido que você faça. Até porque isso já é muito trabalhoso e muito importante, você não precisa fazer além disso. Então, não corrija português, não peça correção de português. Nas revistas costumam ter um editor revisor que vai corrigir português, inglês ou o idioma da revista. Você pode pedir uma revisão gramatical, porque aí você já sinaliza, né? Olha, a ortografia, a semântica, a acentuação não está boa. Mas você não vai dizer isso para o autor, porque é rude, né? Então, se o autor entregou daquele jeito, provavelmente ele não consegue entregar melhor. O que você pode sinalizar no comentário ao editor é, olha, eu acredito que precisa de uma ostensiva revisão do idioma. Ok, seja gentil. Essa é uma regra de ouro. Seja sempre respeitoso. Se o texto te causa impaciência, se está muito ruim, você não vai dizer que está muito ruim. Você não vai dizer que está vago. Porque está ruim, está vago, porque o autor não conseguiu fazer melhor do que isso. Você vai dizer onde pode melhorar, ou você vai se declarar indisponível. Se você não está disponível emocionalmente, afetivamente, para fazer aquela revisão, avisa para o editor. Olha, dessa vez eu não posso, eu estou sobrecarregado. Porque o que acontece é que, às vezes, a revisão chega para a gente e o editor operacional ele faz a mediação, né? A revisão ela não vai direto para o autor do jeito que chega para o editor operacional. Então a gente vai vendo que o avaliador, a avaliadora está perdendo a paciência no decorrer do texto. E aí quando termina já está escrevendo todo em maiúsculo, com exclamação, falando esse texto está muito ruim, isso aqui não deveria ter sido submetido. Então esse não é o caminho. As pessoas fizeram naquela qualidade não porque elas são preguiçosas ou porque elas não têm capacidade intelectual, elas fizeram porque é até onde elas conseguiram chegar. Então o papel do avaliador também é formador. O avaliador ele vai tentar ajudar o autor a chegar em outro lugar, em outro patamar de qualidade, até certo ponto. Assim como o editor vai tentar isso até certo ponto. Até porque não é nossa responsabilidade exclusiva formar, mas durante o processo tem uma dimensão formativa pedagógica sim. Então, se não está com paciência, não faça, se declare indisponível, explique, olha, eu estou sobrecarregado, não seja desrespeitoso, não ofereça comentários vagos. Então, é muito comum, essa frase não faz sentido. Como é que essa frase poderia fazer melhor sentido, então? Você pode optar por ligar a ferramenta de controle de marcações e mexer na frase você mesmo, não é desrespeitoso. Ou você pode abrir um balão de comentários e dizer, olha, eu sugiro que você reescreva disso, ou de outra forma que você achar melhor, garantido que o sentido mantido seja esse. Mas lembrando que isso é varejo, né? O papel do avaliador é avaliar no atacado, fazer a crítica, né? Como a crítica cinematográfica do relato. Eu, particularmente, se eu vejo um erro de português, e eu já passei por ele, eu ligo a ferramenta de controle de versões e eu mexo, e corrijo. Mas a revista não espera isso de você. No papel do avaliador isso não é esperado. Mas, por outro lado, se você já viu um erro bobo, ou até um erro grave, mas que você tem competência para corrigir, ligue o controle de versões do Word e corrija. Porque você está facilitando a vida de todo mundo e você já viu, né? Você já passou por ali. No final você pode dizer, ok, sugiro uma revisão geral de ortografia e semântica, mas você nunca vai dizer isso de uma forma negativa, dizendo, olha, está muito mal escrito, cheio de erro de português e esse autor não sabe acentuar. Porque, inclusive, acontece do avaliador estar estressado, a avaliadora estar estressada, corrigir o português e aí quando chega na revisão ou quando chega na edição operacional, antes do artigo ser aceito, antes da revisão, a gente vê que o avaliador corrigiu errado. Então, não vamos perder a calma com o texto de outras pessoas, porque a gente vai sempre partir do pressuposto que se a pessoa entregou aquilo, ela tem um investimento afetivo naquilo. E é uma coisa a qual a gente tem que cuidar.
ao invés de destruir. Então, nós não temos a razão, nós estamos tentando consertar junto com os autores, lembrando aquela ideia lá de que revista é uma comunidade, nós estamos tentando consertar junto com os autores e chegar num lugar melhor junto com os autores. E isso implica uma necessária relação de respeito mútuo entre autor e avaliador. Então, da mesma forma que a gente vai solicitar na etapa operacional que os autores sejam respeitosos à legislação e ética, a gente vai solicitar que os avaliadores eles sejam éticos no respeito à formação dos autores, né? E ao produto entregue pelos autores. Então, se você acha que você está enviesado, e aí é um outro cuidado, um cuidado mais da esfera técnico-científica. Se esse texto ele está vinculado a uma filiação teórica que tem a sua legitimidade, mas com a qual eu não concordo, isso acontece muito nas sociais aplicadas, então às vezes as áreas ambas são legítimas, as subdisciplinas ambas são legítimas, mas elas não se batem. Então elas não é possível construir racional teórico com autores de uma e com autores de outra. Nesse caso, se você tem esse viés de filiação, avisa para o editor e fala, olha, eu não estou disponível para avaliar isso porque eu não acredito nisso. Ou então eu não estou associado a essa escola, alguma coisa dessa natureza. Você não precisa se forçar a avaliar isso, até porque no seu arcabouço, na sua filiação teórico-metodológica, aquilo não vai fazer sentido. E você vai estar propenso a rejeitar aquele artigo. E sem oferecer a possibilidade dos autores melhorarem ou qualquer coisa desse tipo. Então, se tem um enviesamento das filiações, se declare indisponível. Se tem qualquer outro conflito de interesse, por qualquer razão, você conseguiu descobrir quem é o autor. Então, quando você convive muito com o autor, com o colega de pesquisa, você começa a descobrir como é que ele escreve. E você começa a identificar a marca de autoria dessa escrita, mesmo na escrita científica. Então, se você conseguiu descobrir quem é o autor, mesmo que todos os dados de autoria tenham sido removidos do artigo que chegou para você avaliar, avisa para o editor, olha, eu me declaro indisponível porque eu acho que eu sei quem são os autores. Aquela história, né? No viés eu vou estar mais propenso a ser mais gentil e mais acolhedor e mais propenso a aceitar as coisas das pessoas que eu acho que têm filiação parecida com a minha ou que têm proximidade afetiva comigo do que pessoas que estão distantes de afiliações diferentes. Então, a mesma coisa. Tem os viéses afetivos e tem esses viéses de pertencimento, que também, de certa forma, são viéses afetivos. Então, em caso de viés, se declara indisponível. Em caso de impaciência, se declara indisponível. Correções de varejo, vamos evitar. Correções de português, se você viu, não vejo problema de fazer. Se você quer uma correção gramatical, semântica, ortográfica, peça, sinalize respeitosamente na folha, né, de avaliação. Não perca a paciência com o autor. Então, você não dê bronca no autor, porque isso não vai chegar ao teu autor e porque você vai estar se desgastando. Então, se você não está disponível, não avalie. E não seja vago, né? Porque uma crítica, um parecer vago, é um parecer jogado no lixo. Então, você perdeu o seu tempo e você gastou o nosso tempo do editor, porque o editor não vai usar esse parecer. O texto está mal escrito, não traz ideias bem estruturadas, certo, mas como é que ele poderia trazer, né? Então, cada vez que você sentir necessidade de negar uma coisa, transforma isso numa pergunta. Mesmo aos autores, como que essa introdução poderia melhor representar o estado da arte, né? Como que essa introdução poderia melhor representar a lacuna de conhecimento? Ou então, qual é a lacuna de conhecimento? O método está desordenado. Não me serve. Prezados autores, ordene o método, seguindo disso, indo para isso, colocando os elementos tais que faltam. Não faça uma crítica do tipo, esse método está incompleto, porque isso não diz nada ao editor, isso não diz nada ao autor, e não é construtivo, né? Então, cuidados, né? Construtivo, respeitoso. Se tiver viés, avisa. Então, repare que eu repeti essa série de instruções 4 vezes nesse segmento. Porque, no fim das contas, a avaliação científica é fácil. A comunicação interpessoal é que é difícil. E isso aparece no parecer às vezes. E aí, ou o parecer vai ser descartado, ou o editor, a editora operacional, vai ter que reescrever o parecer. E o editor científico, o editor-chefe da revista, o editor de seção, vai pensar 2 vezes antes de convocar esse avaliador de novo, porque não está cumprindo a função.
Poxa, João, quanto trabalho, né? Você passou orientação sobre como avaliar no geral, como avaliar no específico, cuidados, vieses, mas e o que é que eu ganho com isso? Eu vou ganhar mais trabalho? Porque eu já tenho muito trabalho. Tese, dissertação, orientação, hora em laboratório, hora em sala de aula, atividades administrativas. O que é que eu individualmente ganho? Bom, você está tendo a oportunidade de aprender sobre coisas que não foram publicadas ainda. Você está recebendo um treinamento. Quando você está treinando o avaliador e ensinando ao avaliador como fazer, você está se treinando sobre o que não fazer. Então você está melhorando a sua capacidade de raciocínio científico e a sua capacidade de redação científica. E as suas habilidades na construção do relato de pesquisa. Então, todo avaliador ele é autor também. E ele está avaliador naquele momento, mas ele vai ser avaliado em outro. E para ele ser avaliado em outro, a gente depende do trabalho voluntário dos avaliadores. Então, é quase um acordo de damas e cavalheiros. A gente tem artigos de qualidade publicados porque a gente tem avaliações de qualidade nos bastidores. Se a gente não tem avaliação de qualidade nos bastidores, a gente não tem artigos publicados. E se a gente não tem artigos publicados, eu não vou conseguir publicar os meus artigos porque não vai ter ninguém para avaliar. Então, é mais ou menos assim que a roda gira. Então, você é avaliado porque tem alguém voluntário avaliando você nos bastidores. Então, como que você contribui de volta? Você avalia alguém nos bastidores. E você avalia com o respeito que você gostaria que fosse direcionado a você. Aquela história. Não vamos fazer com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. E a depender da orientação formativo-pedagógica da revista, pode ser que eu seja sancionado, né? Eu recebo uma sanção por ser desrespeitoso e não volte a ser convidado a atuar naquela revista. Se for uma revista de prestígio no campo, isso é ruim, né? E ao mesmo tempo, se eu entregar coisas de muita qualidade, né, e fizer avaliações extremamente respeitosas, eu posso ser convidado a atuar naquela revista de outras formas. Inclusive sendo promovido a editor de seção, que é uma coisa que conta muito positivamente no currículo Lattes e para a progressão de carreira para quem atua em instituição pública. Então, o avaliador, ele documentalmente, materialmente, ele é recompensado com um certificado pela avaliação, que vai atuar, né, que vai favorecer na progressão de carreira. E ele pode ser convidado a se envolver mais ainda na revista. Então, segundo aquela ideia de que a revista ela é uma comunidade de conhecimento, que proporciona a circulação de conhecimento, e a construção de um conhecimento transparente, responsável, socialmente responsável, isso é uma recompensa muito grande. Então, você tem aprendizado em ciência e em publicação científica, você tem treinamento na tramitação da revista, você tem a possibilidade de atuar como editor no futuro na revista, inclusive ajudando a formular políticas editoriais, compondo o conselho editorial. Então, é uma coisa que favorece a carreira no sentido que você vai amadurecer o seu lugar de comunicador de ciência, né, na esfera editorial, que é um lugar para o qual não há treinamento. Então, não existe uma graduação para formar editores científicos, não existe uma graduação para formar editores operacionais, para formar avaliadores. São coisas que a gente vai construindo no tempo. E a avaliação, ela, embora tenha vieses e tenha problemas, em especial quando ela é muito opaca, muito fechada, a gente está tentando consertar isso no tempo e melhorar o sistema de avaliação e tornar ele mais responsável, e tornar ele mais formativo, pedagógico e mais consciente. Então, tem ganhos sociais, né, para toda a comunidade científica da sua disciplina, da sua área. Tem ganhos individuais, formativos, né? Então você está se aperfeiçoando em comunicação científica, em publicação científica. E tem ganhos em conhecimento, porque você vai ter acesso a uma discussão que ainda não foi publicada, que ainda não foi tornada pública, e você é parte dessa discussão. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê coisas e tem insights nesse processo, e é um processo de aprendizagem sempre. Nenhum cientista está formado, né? Nenhum pesquisador está formado. Nem depois do doutorado, a gente vai se aperfeiçoando no decorrer do tempo. E como é que a gente se aperfeiçoa? Nas interações. E a interação da avaliação por pares é uma interação mediada, então é um lugar seguro, né? E você tem esse espaço onde você pode dizer quando você não está disponível, ou quando você está disponível. E quando você está disponível, às vezes você encontra coisas muito interessantes para avaliar. Você vai fazer, se você fizer uma avaliação respeitosa e de muita qualidade, você vai impactar positivamente, às vezes, na carreira de um pesquisador que está começando, né? Às vezes a pessoa está publicando o artigo da tese,
publicando o artigo da dissertação e você teve a oportunidade de contribuir com isso. Isso é muito bonito, isso é muito legal e está muito alinhado com a ética científica e com o tipo de comunidade científica que a gente quer manter e consolidar no futuro, de agora em diante. Até porque a ciência ela não nasce uma coisa transparente, né, e não nasce uma coisa exatamente responsável, e várias coisas horríveis foram cometidas no nome de ciência, ou a partir de subsídios da ciência, e a gente vem melhorando com o tempo. Então, a avaliação por pares é fundamental nisso. E é o grande capital de toda a revista. Sem avaliação por pares, a gente não tem publicação científica. E sem publicação científica, a gente não tem circulação do conhecimento que a gente produz. Então, a cobra morde o rabo. É isso. Esse é o conteúdo, né, teórico. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem a oportunidade de discutir isso por e-mail. Caso vocês sintam necessidade, vocês podem escrever. E a gente vai poder conversar sobre isso também no momento presencial. Tchau!